Preste atenção nisso. Se muitas coisas começaram a terminar na sua vida ao mesmo tempo, se alguns caminhos que antes pareciam certos começaram a se fechar, se pessoas que faziam parte da sua rotina começaram a se afastar, ou se planos que pareciam firmes começaram a perder força. Isso pode não ser apenas coincidência. Muitas pessoas passam por períodos assim e acreditam imediatamente que algo deu errado. Mas os textos antigos, eles descrevem exatamente esse tipo de momento antes de grandes mudanças. Existe um padrão silencioso que aparece quando uma fase da vida está chegando ao fim e outra começa a se aproximar. Hoje você vai entender por que algumas fases precisam terminar e por que, muitas vezes, o fim de um ciclo é o primeiro sinal de que algo novo está sendo preparado. Quando uma fase da vida começa a terminar, raramente isso acontece de forma clara. Não existe um aviso, não existe uma mensagem dizendo que aquele ciclo chegou ao fim. O que acontece primeiro é uma sensação difícil de explicar. Algo começa a parecer fora do lugar. Situações que antes pareciam naturais começam a gerar desconforto. Ambientes que antes eram familiares parecem diferentes. Caminhos que antes pareciam seguros já não transmitem a mesma confiança. E isso costuma gerar confusão, porque a mente humana busca estabilidade. Nós queremos que as coisas permaneçam previsíveis. Queremos saber exatamente para onde estamos indo. Mas a vida raramente funciona dessa maneira. Mudanças profundas quase sempre começam quando a estabilidade aparente começa a desaparecer. E isso pode ser interpretado de duas formas. Algumas pessoas veem isso como fracasso, outras começam a perceber que talvez estejam atravessando um momento de transição. Quando observamos as narrativas antigas, preservadas nas escrituras, um padrão começa a aparecer. Antes de cada grande transformação, existe sempre um encerramento. Moisés não começa libertando um povo. Antes disso, ele precisa deixar o palácio. José não começa governando. Antes disso, ele atravessa anos de espera e silêncio. Davi não começa no trono. Antes disso, vive períodos de anonimato e preparação. O padrão se repete muitas vezes. Antes da mudança visível, existe sempre um período em que o caminho antigo precisa terminar. Esse processo, raramente ela é confortável, porque encerrar uma fase quase sempre parece perda no início. Pessoas se afastam, caminhos mudam, planos precisam ser abandonados. Nesse momento, muitas pessoas acreditam que algo deu errado, mas as narrativas antigas sugerem outra possibilidade. Talvez o encerramento de um ciclo não seja o fim da história. Talvez seja apenas o momento em que o caminho antigo cumpriu o que precisava cumprir. Existe um espaço entre o fim de uma fase e o começo da próxima. Esse espaço é o que muitas pessoas chamam de transição. É um período em que o passado já não funciona, mas o futuro ainda não se revelou completamente. E esse é um dos momentos mais difíceis da jornada humana. Porque a mente, ela quer respostas rápidas, quer clareza imediata. Mas a transição raramente oferece isso. Ela oferece algo diferente. Silêncio, tempo e reorganização interior. Durante esse período, muitas coisas começam a se alinhar lentamente. Novas percepções surgem. Velhos padrões deixam de fazer sentido. E aos poucos a pessoa começa a perceber que o ciclo anterior já não pode continuar. Se você está vivendo um momento assim, em que sente que uma fase da vida está terminando, escreva aqui nos comentários. Um ciclo terminou. Quero entender quantas pessoas estão atravessando esse tipo de transição agora. Talvez o fim de uma fase não seja o sinal de que algo deu errado. Talvez seja exatamente o contrário. Talvez seja o momento em que o caminho antigo cumpriu o que precisava cumprir. E quando isso acontece, a vida começa a abrir espaço para algo que antes não poderia surgir. O problema é que muitas pessoas tentam permanecer no ciclo antigo, tentam reconstruir algo que já terminou.
tentam manter algo que já perdeu sentido. Mas a vida espiritual funciona em movimentos, fases. Começam fases, terminam, e cada encerramento abre espaço para um novo início. Talvez você ainda não consiga enxergar claramente o que está por vir, mas se algo dentro de você percebe que uma fase terminou, talvez seja apenas o sinal de que a próxima está se aproximando. E às vezes, o momento mais importante da jornada não é quando tudo começa, é quando finalmente aceitamos que algo chegou ao fim. Porque é nesse instante que o novo pode finalmente surgir. Obrigado por assistir. Se este vídeo fez sentido para você, considere se inscrever para mais reflexões como esta.